Oi, meu povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Enfim, já lembrando a você, viu? Vai lá, dá o seu like, dá o seu joinha, né? Ajuda, por favor. E também leva adiante, partilha o link desse vídeo para que possa chegar mais pessoas e a gente, né? Você e eu e você, nós dois, que nós possamos levar um pouquinho de autoestima, um pouquinho de amor, um pouquinho de carinho para quem está em casa, para inclusive para quem é PCD como eu, para talvez a pessoa que é acamada, enfim, né, quem sabe um vídeo anima um pouco, o vídeo alegra um pouco, tá bom? Então vamos lá, nós dois, você e eu e você, vamos levar um pouquinho adiante. Então partilhe esse vídeo, mas não esqueça também de dar o seu joinha, né, de colaborar nessa nossa missão, ok? Vamos falar de que hoje, padre? Nós vamos falar, deixa eu ligar aqui minha cadeira, afastar um pouquinho. Nós vamos falar de uma pergunta que tem chegado muito, não só nesse período onde eu tenho usado cadeira de rodas, né, mas como a minha deficiência já é, né, gradativa para quem chegou agora talvez, né, eu tenho problemas degenerativos no meu corpo, na coluna principalmente e quadril, então, né, foi uma deficiência que eu vim adquirindo nesses últimos anos, nesses últimos tempos, né, e hoje ao ponto de chegar a precisar de uma cadeira de roda para as poucas atividades que eu ainda faço. Então, só contextualizando para quem chegou depois. Vamos lá. Qual é a pergunta, padre? Tem me perguntado muito, muito mesmo. Padre, como é que o senhor lida, por exemplo, na sua deficiência, com a falta de estrutura nas cidades, né? Às vezes com a falta de respeito, as pessoas que não respeitam a sua prioridade, às vezes a própria linguagem inadequada, enfim, essas coisas, né? Ou seja, eu acho que você entendeu a pergunta. Tem chegado isso muito e as pessoas às vezes são curiosas, como é que você lida com isso, né? Por quê, principalmente? Primeira coisa, porque a gente sabe que apesar das deficiências, de cor de pele, de religião, de tantas coisas, né? Às vezes existe também muito o vitimismo. Então, primeira coisa que eu aprendi a lidar com isso foi não me vitimizar, né? Aceitar, sim, eu tenho uma deficiência, eu tenho limitações, a minha vida hoje é assim, né? Eu tenho dores, como eu falava no vídeo de ontem, né? Eu tenho uma deficiência acompanhada de dor, então isso é o que causa ainda mais a causa da minha limitação, das minhas limitações é isso, enfim. Então, como é que eu lido com isso? Primeiro, não me vitimizando. Aceito, é isso mesmo, beleza, né? Tomo minha medicação, vou ao médico frequentemente e vida que segue. Mas não vitimizo, não me vitimizo, né? Ou seja, ficar naquele coitadinho. Não, eu vivo, né? Como eu dizia no vídeo de ontem, eu me reinvento. Na minha limitação, na minha pouquíssima capacidade hoje laboral e tudo mais, eu me reinvento. Então, a primeira coisa que eu queria deixar para vocês, né? Não se abalar. Então, como é que eu lido com isso? Por exemplo, isso não quer dizer, meus irmãos, não quer dizer você não exigir os seus direitos. Nós temos direitos porque nós somos cidadãos, nós somos gente, né? Por isso o termo é pessoa com deficiência, mas pessoa vem primeiro, então é uma pessoa, não é uma doença. Nós não somos uma deficiência, nós somos uma pessoa com deficiência. Então, outra coisa, para se entender o que não é me vitimizar, por exemplo, eu não ligo para essa coisa de linguagem, se me chamam de aleijado, de PCD, sei lá, não me prendo a isso. Por mais que às vezes isso possa ser ofensivo para mim ou para alguém, isso eu não estou dizendo que se você se ofende com isso, eu não estou dizendo que você é bobo, não, mas assim, eu procuro não jogar para dentro, né, quando a palavra é usada, por exemplo, se me chamam de aleijado, que o termo correto não é esse, e tantos outros termos, né, que possam usar. Não, porque se eu não me blindar disso, é pior, minha gente. Por quê? Nós temos que lembrar que nós estamos num país, né, duas coisinhas fundamentais. Primeiro, um país onde as nossas cidades, isso é no país inteiro, né? Eu sou nordestino, né? Mas eu já fui até o sul do país, então sei, as cidades não estão preparadas para pessoas com deficiência.
Isso em calçadas, em trânsitos, em rampas, em restaurantes, em pizzarias, em clínicas, enfim, tantas situações que a gente chega e não tem, né? Não tem uma acessibilidade. Beleza. Nós temos também, portanto, uma cabeça, né? Ou seja, pessoas que ainda não entenderam o que é a pessoa com deficiência. E por isso a gente tem duas situações. Às vezes, famílias que têm uma pessoa com deficiência e acaba prendendo, isolando essa pessoa dentro de casa. E às vezes, não com intenção, mas incutindo na cabeça dessa pessoa que parou a vida, que ela está condenada àquilo, e por isso eu gravei o vídeo de ontem, né, para a gente se reinventar, a gente tem vida, né? Ou às vezes a própria pessoa que se bloqueia, né? Então, assim, essa mentalidade não muito bem esclarecida, por exemplo, quantas pessoas no nosso país não têm conhecimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, das leis, né, que garantem direitos, das leis que garantem obrigações para as instituições, para tudo. Quantas pessoas não sabem nem que tem, tão pouco já leram isso? Quantas pessoas não sabem que tem deficiência total e deficiência parcial? Muitas pessoas. Então, se eu que tenho a deficiência não souber lidar com isso e não me blindar da ignorância alheia, eu estou colaborando em mais da metade para ir para o fundo do poço. Então, um conselho para você que é PCD como eu é cuidado, né, de morder a isca errada. Alguém que falou uma palavra errada, às vezes você já estoura, já dá piadas. Ah, não me chame de aleijado porque eu não sou aleijado. Eu sou pessoa com deficiência. Gente, não sei se isso ajuda muito. Falar corretamente, conhecer o que é obrigação de todos. Eu não estou dizendo que agora ninguém tem a obrigação de saber como lidar, como falar. Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo você que somos deficientes, a gente precisam também se blindar disso. Porque o contrário disso é o vitimismo e que não ajuda em nada. Nós temos direitos, nós temos obrigação de exigir os nossos direitos, acessibilidade e tantas outras coisas. Mas também nós não podemos chegar no outro extremo do vitimismo. Então, como eu dizia no vídeo de ontem, erguer a cabeça, se reinventar, viver. E aos poucos você vai educando quem está à sua volta, aos poucos você vai falando. Por exemplo, me pedem há tanto tempo para eu gravar vídeos, né, falando sobre isso, para incentivar, para ajudar muita gente, e eu fiquei analisando, rezando, fiquei um tempo, até chegar o momento que não, sim, de fato eu acho que eu preciso passar adiante, talvez ajudar alguém, e tenho recebido muito feedback que de fato os meus vídeos têm ajudado muita gente. Mas eu poderia muito bem simplesmente me trancar no meu quarto e achar que minha vida acabou, e me fechar por conta das críticas. Gente, tem muitas críticas, tem muitas incompreensões, tem tudo. Mas eu, Padre Paulo César, decidi viver com isso e apesar disso. É isso que eu quero deixar para você. Você é pessoa. Você é filho de Deus. Você tem uma vida aí dentro e isso ninguém consegue tirar. Entende? E se você não deixar, não vai conseguir mesmo. Então vamos viver com a sua cadeira de rodas, com a sua bengala, com a sua muleta, com a sua cegueira, com a sua surdez, ou seja lá o que for, faltando uma perna, um braço, não conseguindo levantar, não importa. Viva, viva, vamos viver. Nós temos vida, nós somos pessoa. Antes de uma deficiência, nós somos pessoas, nós somos gente, nós somos humanos. Então, não importa. Não importa se fala certo, se fala errado, se respeita, se desrespeita, obrigação de exigir os nossos direitos, mas também a gente tem que tomar cuidado com o vitimismo, porque não ajuda em nada. Amém? Eita, deixa eu chegar aqui para desligar. Obrigado em nada. Então, deixa mais uma vez a minha bênção. Deus a abençoe. Vamos viver. Espero que eu esteja te ajudando, tá bom? E, à medida do possível, deixa o seu comentário, partilha comigo como isso tem chegado a você, se tem ajudado ou não. Tenha medo não, coloca lá uma mensagenzinha, né? Quem já comentou os meus vídeos sabe que eu sempre coloco um coraçãozinho, enfim, procuro interagir com a pessoa. Eu gostaria de saber sempre como é que tem chegado até você. E, mais uma vez, dá o seu joinha, o seu like e partilha esses vídeos, tá bom? Fique em paz. Um beijo no seu coração. Você é gente. Nós somos gente. Vamos viver. Amém. Deus abençoe.